Olá pessoal, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre negociação internacional, os segredos para negociar bem com estrangeiros. Bom, para os que já me conhecem, eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos de gestão de pessoas em várias partes do mundo. E eu também tive a oportunidade de ser treinada pelos melhores consultores em gestão de pessoas do planeta. Então eu fui treinada por consultores do Brasil, dos Estados Unidos, da Índia e da Austrália. E além disso, eu tive a oportunidade de implantar projetos em gestão de pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Eslováquia e na China. Bom, e o que eu aprendi nessa minha experiência internacional é que existem realmente alguns segredos para conduzir uma boa negociação internacional. E com base nessa minha experiência, até porque eu também tinha que negociar com estrangeiros, com fornecedores, comprar projetos de consultoria em gestão de pessoas, ferramentas para se usar em gestão de pessoas, eu comecei a fazer um trabalho de preparação de negociadores para fazer boas negociações internacionais, tendo como base a leitura do comportamento do outro negociador. Então, uma espécie de profiler, né? Vocês lembram dos seriados aí americanos que muitas vezes eles desvendam um crime através da leitura do perfil daquela pessoa que é o suspeito, ou chegam ao suspeito através da leitura, por exemplo, da linguagem corporal, dos aspectos físicos, da cultura, dos costumes, dos hábitos, né? Então esse assunto é muito interessante e eu vou te trazer aqui de uma forma prática como você pode negociar bem com estrangeiros e que segredos são esses. Eu vou te contar tudo isso logo depois da vinheta. Bom, o primeiro segredo para a gente conduzir uma boa negociação internacional, sem dúvida, é estudar e conhecer a cultura do país com o qual a gente está negociando. Então, eu já contei nesse canal aqui, por exemplo, que o 4 é o meu número de sorte, né? Então, que eu fundei a Synchrony em 4/4, né? Então, o aniversário da Synchrony é em 4 de abril. E o número 4, ele sempre me acompanhou, né? Então eu passei no vestibular da Universidade Federal do Paraná em 4º lugar, né? Nossa, aquilo me deixou muito emocionada. Mas vocês sabiam, por exemplo, que para os japoneses o número 4 é um número muito ruim? Então imagina você ir fazer uma negociação com os japoneses e você colocar lá no seu preço o número 4, né? Então, assim, por que não 5, por que não 3, né? Vai lá e coloca o número 4, que para eles é um número de muito azar. Bom, eu acabei esquecendo até de citar aqui na introdução desse vídeo, mas eu também fui formada por consultores da Inglaterra, né? E eu me lembro que um dos meus treinadores, ele disse assim, olha, eu vou precisar desse material. E eu disse para ele, vai levar 10 minutos. E ele olhou para mim e perguntou, 10 minutos britânicos ou 10 minutos brasileiros? Aquilo me deixou profundamente incomodada. E é uma das coisas que a gente não deve fazer em negociações internacionais. Não faça piadas com a cultura alheia, né? Então eu levei bem menos de 10 minutos para conseguir o material para provar para ele que nós no Brasil também conseguimos ser pontuais. Bom, então conhecer os aspectos culturais do lugar com o qual a gente vai negociar, da nacionalidade com a qual a gente vai negociar, sem dúvida é um dos grandes segredos da negociação internacional. E de convivência mesmo com estrangeiros, né? Porque senão pode acontecer com a gente o que aconteceu com o Dr. Victor Sorrentino. Vocês lembram da viagem dele para o Egito? Não lembram? Então eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Porque quando a gente não estuda e não entende as diferenças culturais, você pode acabar preso. Então, para que isso não aconteça com você, assista o vídeo do Dr. Victor Sorrentino
E também lembre-se sempre disso, né? Que a gente precisa estudar a cultura do outro país antes de se aventurar a conviver com estrangeiros ou negociar com eles. O segundo segredo para uma grande negociação internacional é você conseguir aprender técnicas para compreender o comportamento daquele negociador em específico. Então não adianta você saber, esse negociador é alemão, ele é indiano, ele é japonês, chinês, e eu já estudei essa cultura. Essa é uma pequena parte da negociação. Porque se você pensar bem, quando a gente olha para negociadores brasileiros, a gente vai ver que negociadores brasileiros têm comportamentos muito diferentes entre si. Então não basta eu entender da cultura brasileira, eu vou ter que estudar o perfil daquele negociador em específico. E o que eu tenho visto ao longo dos anos é que esse é o maior erro dos negociadores. Eles olham muito para preço, para prazo, para qualidade e esquecem de olhar para o negociador e entender o comportamento daquele negociador em específico. Bom, para isso a gente precisa de técnicas específicas sobre comportamento de pessoas, que é a minha especialidade. Por isso eu criei o treinamento Negociação Internacional, compreendendo o comportamento de negociadores estrangeiros. E esse treinamento é um treinamento presencial e vai acontecer nas noites de 12 e 14 de julho na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Esse treinamento tem feito sucesso ao longo dos anos porque ele é prático, dinâmico e até negociadores experientes se surpreendem com aspectos da negociação internacional que não estavam observando. Bom, as vagas são limitadas, eu gosto de trabalhar com grupos pequenos para que eu possa dar atenção para todo mundo. E você encontra as informações sobre esse treinamento no nosso site synchrony.com.br. Aí você já aproveita, já entra no site da Synchrony e também conhece o trabalho da consultoria, que completou 16 anos agora, no dia 4 de abril. Só não podemos contar isso para os japoneses, né? Então, eu tô te esperando nesse treinamento, mas já vai lá, já se inscreve para garantir a sua vaga. Antes da gente falar da terceira dica para realizar grandes negociações internacionais, que é mais um segredo que eu vou revelar aqui, eu queria te dizer que nesse canal eu tenho um vídeo chamado Por que negociadores perdem negócios com estrangeiros? Então eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo, que ele é um complemento a esse vídeo que você está assistindo. Então depois desse você pode ir lá e assistir e entender por que negociadores perdem negócios com estrangeiros. E às vezes são aspectos assim que parecem tão óbvios, mas que durante a negociação, até pela pressão que as empresas fazem por atingimento de metas, etc., os negociadores acabam não prestando atenção. Então é um vídeo muito interessante. Bom, há um outro aspecto, um outro segredo de uma grande negociação internacional é você entender quem é o tomador de decisão dentro daquela negociação. Por que acontece, né? Muitas vezes, negociadores eles vêm negociar em equipe, como é comum, por exemplo, com negociadores japoneses, e você acaba não conseguindo prestar atenção ou entender quem é ali o tomador de decisão. E um outro aspecto que é comum nas negociações internacionais é também você ter contato com vários negociadores dentro daquela empresa. Então é importante você saber quem é o tomador de decisão e você adaptar a sua oferta ao estilo daquele tomador de decisão. Então, por isso que eu falei antes de que é tão importante você ter técnicas de leitura de comportamento de negociadores, né? Para entender qual é a oferta que você vai fazer e que vai atender os valores e os aspectos daquele tomador de decisão em específico. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que mesmo que você identifique quem é o tomador de decisão, lembre-se sempre que todas as pessoas são igualmente importantes e elas merecem respeito. Então, eu trabalho também com treinamento de selecionadores de pessoas no Brasil e no exterior.
E uma das coisas que a gente vê é que, assim, muitas vezes o candidato ele quer agradar o selecionador, mas ele trata mal a pessoa que está na recepção ou a pessoa que está na portaria. Ou a gente vai almoçar e ele trata mal o garçom no restaurante, né? Então não é isso que eu estou falando. Trate todas as pessoas com educação e respeito dentro e fora das negociações, né? Na vida. Mas é importante você entender quem é o tomador de decisão para que você possa customizar a sua oferta à necessidade daquele negociador em específico. Bom, pessoal, queria contar para vocês sobre o blog da Synchrony. No blog da Synchrony, a gente tem uma série de materiais, artigos, outros vídeos sobre vários temas relacionados à gestão de pessoas, inclusive sobre negociações internacionais e expatriados. E hoje eu quero indicar um artigo para você sobre o comportamento dos indianos. Então, o artigo se chama Indianos, como gerenciá-los no trabalho. Bom, eu vou deixar o link desse artigo na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder ler depois. E esse artigo está imperdível. Então vai lá, acessa o blog da Synchrony e já conhece também os outros materiais que estão disponíveis lá para você, vários deles gratuitos. Essa dica agora, esse segredo vale para negociações internacionais e também para a vida. Que é o seguinte, ao ler os traços de comportamento desse negociador ou desses negociadores, é importante você verificar o caráter dessa pessoa. Porque em qualquer cultura existem golpistas. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas ele é alemão e alemães não roubam. Não, tem certeza? Então assim, ó, em todas as culturas nós vamos ter pessoas honestas e pessoas desonestas, né? Então isso vale para o Brasil, para a França, para a Inglaterra, para a Índia, para a China. Então em todos os lugares nós teremos pessoas que têm um comportamento de honestidade, porque elas têm consciência e elas se arrependem. E a gente vai ter pessoas que têm uma falha de caráter, que elas estão ali para te enganar, para te dar um golpe. Então, para você conseguir se proteger, né, de pessoas que estão mal intencionadas, eu deixei aqui nesse canal um vídeo chamado Como se proteger de psicopatas organizacionais. Então, vou deixar esse link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois e usar isso para a sua vida. Lembre o seguinte, uma em cada 25 pessoas é um psicopata, segundo pesquisas mundiais. Gente, eu falei uma em cada 25 pessoas. Então, não falei 25 mil, 25 milhões, não é nada disso. Então, todos nós convivemos com psicopatas e é bom a gente saber se proteger deles. Seja um estrangeiro, seja um brasileiro, seja numa negociação internacional ou fora dela. Então fica essa dica bem importante. A nossa próxima dica ou segredo, ela parece óbvia, mas muitas pessoas acabam não fazendo isso. Estabeleça uma estratégia de negociação. Então, ao entrar numa negociação, você tem que saber o que você vai fazer e que concessões você está disposto a fazer e o que você não vai fazer de jeito nenhum. Então, quanto mais claro estiver a sua estratégia de negociação, mais fácil vai ser para você negociar. Isso significa o quê? Que nem toda negociação necessariamente termina num acordo ou termina num negócio. E é natural que seja assim. Então, se eu souber o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e aí a gente fala até de valores pessoais, né? Que a gente já falou tanto nesse canal. Então, como organização, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Então, isso faz parte da estratégia. Então, por exemplo, até me surgiu uma coisa aqui, né? Se um negociador te pedir uma propina, você vai pagar? Eu não pago, não. Então, esse é um limite, né? Então, assim, é um limite para mim. Um dos valores da minha empresa é ética, então eu não faria isso em circunstância nenhuma. Então é importante a gente ter essa estratégia. Então, que argumentos eu vou usar e que sejam argumentos verdadeiros, né? Porque ninguém gosta de ser enganado, então que sejam argumentos éticos
E essa estratégia deve ser pautada numa relação ganha-ganha. Então, esse negócio de querer explorar o fornecedor ou querer explorar o cliente não tem nada a ver, né? Bom, pessoal, queria dizer para vocês que a Synchrony está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter e todos os dias a gente posta conteúdos lá. Então, basta você entrar numa dessas redes sociais ou em todas, buscar por Synchrony Consultoria e começar a nos seguir lá. E você não paga nada para fazer isso. Então, já vai lá e já nos segue em todas elas. O sexto segredo para uma boa negociação internacional é você buscar alternativas de um acordo que estabeleça uma relação ganha-ganha. Então é muito importante que a gente tenha negociações internacionais que sejam éticas. Daí você vai dizer assim: ah, mas Deise, o outro lado não é ético. Se você mantiver a sua ética e a sua integridade, esse negócio vai sair se for bom para as duas partes. E para a gente saber se essa negociação está sendo ética, é importante a gente saber o valor do que a gente está negociando, né? Então, se eu não sei o valor de mercado do que eu estou negociando, o que acontece é que eu fico perdido nessa negociação. Então, não sei se o que eu estou pagando é justo ou não, né? Não sei se o que eu estou recebendo tem o valor que aquele vendedor está me oferecendo. Então, é importante a gente saber o valor das coisas e sempre pautar as nossas alternativas de acordo em torno de ações éticas, porque é assim que a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento de longo prazo com aquele negociador. Ninguém gosta de ser enganado em nenhuma parte do mundo, então é importante que a gente estabeleça as relações ganha-ganha até para a gente se sentir bem, né? Porque, sei lá, às vezes eu fico pensando, gente, como que essa pessoa consegue fazer uma negociação dessas e depois consegue dormir à noite, né? Então, isso não é legal, não. Bom, pessoal, queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal da Synchrony, curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo nas suas redes sociais para mais gente ter acesso e deixar o seu comentário aqui, né? Então, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!